Olá, meu nome é João e hoje eu vou resumir rapidamente o pensamento de Hannah Arendt sobre a política e o trabalho no funcionamento da sociedade. Hannah Arendt foi uma pensadora austríaca que viveu no período do Terceiro Reich alemão, ou seja, no regime nazista de Adolf Hitler. Por ser uma pensadora política, ela além de dissertar sobre um regime totalitário, ela também descreve o funcionamento de uma nação democrática, no mundo do trabalho e na organização social em geral. O conceito da condição humana é dividido em 3 elementos fundamentais: o labor, o trabalho e a ação. Hannah Arendt aponta que somos plurais pelo fato de cada pessoa ter uma natureza intrínseca relativa a um desses 3 conceitos. O labor é dado como uma condição natural do homem. Ele é a preservação da vida, que sugere a busca das necessidades humanas, elas como a sede, a fome, o apetite sexual e etc. Já o trabalho se opõe ao labor por ser uma cultura social mundana. O objetivo é construir um mundo artificial que funcione como uma morada permanente materialista para os homens. Enquanto o labor é uma condição humana que visa somente a sobrevivência da vida, o trabalho traz a ideia da produção de bens que são duradouros e que não se entregam ao corpo humano para a manutenção da sua vida. Por exemplo, muitos jornalistas apontam que a sociedade brasileira do século XXI está voltada para a cultura do trabalho pelo trabalho, ou seja, é uma sociedade voltada para a produção em massa, para a produção de bens e serviços, não se importando com os impactos negativos advindos dessa condição. Outro fator advindo da cultura do trabalho é o consumismo. O consumismo é um estilo de vida orientado por uma crescente propensão ao consumo de bens ou serviços que são, em geral, supérfluos. Essa cultura é atribuída pelos meios de comunicação pelo fato de todos os dias sermos carregados por campanhas publicitárias justamente que são das empresas produtoras desses bens de consumo. Bem, nessa parte, eu vou estar falando agora do poder e do seu sentido histórico-filosófico. E primeiramente, é necessário a gente entender que as noções de poder, elas existem empiricamente mesmo antes da criação da política e dos estados. O Estado, para que um Estado exista, é necessário 3 elementos: soberania, população e território. E como o Estado é uma instituição criada pelas pessoas, justamente a população é o fator fundador de qualquer Estado. E, posteriormente, se as pessoas que formam essa população tiverem em comum coisas como a língua e a cultura, e tiverem suas propriedades próximas um dos outros, há uma grande chance dessa mesma população compartilhar em comum um território. E da mesma maneira que o indivíduo tem o direito de defender a sua propriedade, o Estado de forma semelhante tem o dever de proteger o território nacional e a liberdade das pessoas que atuam dentro dele. E eu digo a palavra dever porque o Estado é uma instituição que é criada para servir ao bem comum, diferentemente da propriedade privada que atua para servir a interesses individuais. E a política, ela está inteiramente ligada com a ideia de Estado. Ora, se entendemos que o Estado é uma instituição criada pelas pessoas para servir ao bem comum, a própria ação das pessoas se engajarem entre si, estabelecer uma ordem de interesses comuns, essa ação em si já é a chamada política. A política em si, ela é o que vai determinar o que será privado ou o que será público, ou quais as atitudes o próprio Estado tem que tomar em relação a outros países ou outros estados. Já o poder, ele pode ser definido como a capacidade que se tem de governar decisões. E como foi visto anteriormente, o Estado não é necessariamente a população, mas uma instituição criada pela e para a população para servir a ela mesma. Nesse sentido, existe a forma de poder atuada pelo Estado e a forma de poder atuada pelas pessoas. Ou seja, existe o poder que as pessoas têm sobre si mesmas e o poder que as pessoas permitem que o Estado tenha sobre elas. E o Estado, ele pode exercer poder de uma maneira democrática ou uma maneira totalitária. No caso da democracia, é o regime em que o poder ele emana de todas as pessoas para o Estado, para as pessoas. Já no poder totalitário, o poder ele ainda pode emanar das pessoas, mas ele continua concentrado na mão de poucas pessoas e o Estado, no caso, serve a essas poucas pessoas. E o que principalmente caracteriza o modelo estatal político que vivemos hoje em dia é a teoria dos 3 poderes de Montesquieu. Montesquieu dizia que o homem não é confiável, por isso é necessário dividir o poder em 3, no caso, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, onde se fazem as leis, onde se executam as leis e onde se julgam as punições e as sentenças daqueles que não cumprem as leis. No entanto,
Esse modelo de poder só começou a ser aplicado da teoria para a prática no início da era contemporânea, pois durante todo o percurso da humanidade, mesmo não existindo teoria política ou teoria de Estado, o poder em si como ideia já era praticado por qualquer civilização. E bem, esse foi o resumo. Poderia se falar muito mais desse tema, mas o essencial já está arquivado nesse vídeo. Oi, meu nome é Isabelle, número 28 do segundo B. E eu vou falar um pouco sobre o tema construção da sociedade próspera e inclusiva. Para começar, eu vou falar um pouco sobre pensamento crítico. Ele é a primeira coisa que uma sociedade necessita. Através do pensamento crítico, podemos ter opinião própria, podemos pensar, debater, opinar e julgar. O filósofo americano John Dewey, por exemplo, diz que uma sociedade democrática deve requerir a capacidade de desenvolver pensamento crítico em sua população. Esse é o primeiro passo para uma sociedade inclusiva, mas também são necessárias algumas outras coisas. Uma sociedade inclusiva é uma sociedade para todos, independente do gênero, idade, religião, etnia, raça, orientação sexual ou deficiência. Uma sociedade que não é apenas aberta e acessível a todos os grupos, mas que também estimula a participação. É uma sociedade que acolhe e respeita a diversidade. Por isso, o principal objetivo da inclusão social é permitir que todos os cidadãos, independentemente da sua situação de vida, tenham acesso a serviços básicos como saúde, educação, lazer, cultura, emprego, moradia e entre outros. E uma forma de estimular essa construção da sociedade inclusiva é incentivar o respeito, praticar empatia, compaixão, alteridade e a conscientização de que cada pessoa, com a sua singularidade, tem o seu papel na sociedade construtiva, independente das diferenças. Meu nome é Theo, número 48, e eu vou falar sobre a razão instrumental. A razão instrumental é um termo usado por Max Horkheimer no contexto de sua teoria crítica para designar o estado em que os processos racionais são plenamente operacionalizados. A razão instrumental nasce quando o sujeito do conhecimento toma a decisão de que conhecer é dominar e controlar a natureza dos seres humanos. A razão ocidental, caracterizada pela elaboração dos meios para a obtenção dos fins, se hipertrofia em sua função de tratamento dos meios e na reflexão objetiva dos fins. Na medida em que a razão se torna instrumental, a ciência vai deixando de ser uma forma de acesso aos conhecimentos verdadeiros para tornar-se um instrumento de dominação, poder e exploração, sendo sustentada pela ideologia cientificista que, através da escola e dos meios de comunicação de massa, engendra uma mitologia, a religião da ciência contrária ao espírito iluminista e à emancipação da humanidade. Tendo-se tido em sua autonomia, a razão tornou-se um instrumento. No aspecto formalista da razão subjetiva, sublinhada pelo positivismo, enfatiza-se a sua não referência a um conteúdo objetivo. Em seu aspecto instrumental, sublinhado pelo pragmatismo, enfatiza-se a sua submissão a conteúdos heterônomos. A razão tornou-se algo inteiramente aproveitado no processo social até aqui. Embora a expressão razão instrumental tenha sido cunhada por Horkheimer, muitos autores clássicos se preocuparam antes dele em desvendar as novas bases das sociedades modernas. Max Weber, por exemplo, foi o primeiro a relacionar as ações puramente racionais com as características intrínsecas de todas as esferas sociais na modernidade.